sabe que desde 2017 nós ajudamos a promover o Indie Book Day aqui no Brasil. Foi uma ideia que nós trouxemos lá da Feira do Livro de Frankfurt, junto com a editora dublinense, com o Gustavo Farão. E no Indie Book Day a gente adota a postura de independente, todo mundo se declara independente, ponto. É simples assim, para não dar briga, para não ter nenhum tipo de atrito, né? A gente já viu grandes conglomerados vinculados a grandes grupos se declarando independentes, mas se eles se acham independentes, acham que o Indie Book Day faz sentido, a gente não há uma restrição, é algo completamente voluntário e tudo mais. Agora, o termo independente, eu sinto que ele está sofrendo um desgaste muito grande, por ele estar sendo usado. Agora, como é legal ser independente, muita gente quer se apropriar do termo de maneiras meio indevidas. Eu acho que o independente é uma postura, né? O independente é uma postura, é uma ideia, é um conceito, são ações que tu faz, que tu desenvolve, né? Por exemplo, aqui na editora, tudo bem, a gente tem os nossos próprios canais para chegar ao público final, porém, o preço de capa dos livros é igual ao que se você for na sua livraria independente favorita. Por quê? Porque a gente quer privilegiar, a gente quer abraçar também as livrarias, as pequenas livrarias, os pequenos livreiros que são importantíssimos nessa cadeia. Então, a gente tem essa ideia, essa postura e a gente acredita muito nisso. Agora, que isso não vire uma camisa de força, uma algema, uma restrição, sabe? Assim como na linha editorial. Surgiu um livro que a gente nunca publicou e que a gente gostou, vamos fazer. Se de repente surgiu alguma coisa no nosso caminho que seja interessante para a editora, mas isso aqui não é de editora independente. Beleza, a gente vai fazer. O design da nossa primeira página de internet, hoje já é diferente. Mas a nossa página era uma página meio moderna e tal, para a época e tal. Não parecia uma editora pequena, independente, mas tudo bem. Não é por isso. Os livros que a gente produz, se tu comparar com certas editoras independentes, eles vão ter um trabalho de produção gráfica e tudo mais que não condiz com o que muita gente entendia ou entende como editora independente. Então tudo bem, sabe? De repente extrapolar esse termo. Mas sim, eu acho que por sermos também desvinculados de grandes grupos empresariais, não há um investidor externo querendo ganhar mais dinheiro lá na frente, que é isso que faz o investidor, ou fazendo caridade, que às vezes eles também fazem isso porque tem de sobra e quer um hobby e cria e põe dinheiro numa editora, contrata uns caras para fazer, também rola, não tem isso. Mas de novo, se de repente você entender que, mas eles pegam o dinheiro do investidor e fazem coisas independentes, e você acha que isso é independente, também não, quero dizer, sem briga. Sem briga, eu acho tudo é válido, sem criar uma restrição para ninguém. O que importa no final das contas é fazer bons livros. Eu acho que isso é o grande mote, seja independente, seja o que for. Mas tem conceitos legais. O Vitor Malumian tem um livro chamado Independência de Quê? Que vale a pena ler. Tem a Associação das Editoras Independentes, eu esqueci a sigla agora, que tem também formalmente lá, do jeito. A Libre tem uma definição, a Coesão Independente tem outra, enfim. Mas eu acho legal pensar nisso que você comentou de ser uma postura. Eu, pessoalmente, essa palavra, como está rolando essas apropriações todas e de gente olhando, torcendo o nariz e tudo, é uma palavra que cada vez me identifico mais com outras, como editora pequena, editora alternativa ou simplesmente editora, ponto. Mas acho que essa questão de independência financeira nisso, de não estar vinculado a grandes grupos
independência de escolhas editoriais, né? De aquela coisa meio utópica de publicar o que você acredita e não se render à tendência da vez para poder ter esse carro-chefe, vender bem e sobreviver. Enfim, não depender disso, eu acho que te traz uma certa independência. Até a própria palavra, tu falou, né? Editora ponto, gostei, mas tu vê, em essência, editora ponto também é uma restrição. Uma editora ponto talvez não pudesse ter uma banca, não pudesse ter uma sala Tatuí, não pudesse produzir eventos. Não, então assim, a gente é editora, a gente faz livro, mas a gente faz o que quiser. Esse é o ponto. Não quero, assim, não, mas editora não pode produzir evento. Então eu não sou editora, me chama de outra coisa e eu sigo. Isso, uma editora livre. Olha, gostei, editora livre. Livre, completamente livre. Não me pesa para cumprir nenhum tipo de regulamento, restrição. Não, só pode. Não, deixa a gente criar o que der na telha. Se amanhã der vontade de fazer livro assim, ou assado, ou deixar de fazer livro, ou fazer pós-livro, deixa. Inclusive, no começo da editora, a gente tentou muita coisa, né? A editora tentou fazer até livro digital. A proposta inicial da editora era ter o mesmo projeto gráfico para todos os livros. Quer dizer, a gente mudou já. E tudo bem. Sabe, não é atrair o movimento. Velho, me deixa, sabe? Não tô tem que prestar conta para ninguém. Esse é o lance. E se de repente voltar, não, agora todos os livros vão ser padrão de novo, porque deu na telha, voltou, sabe? Então, assim segue o jogo. Para mim, a desvalorização do livro no Brasil é o grande problema. Eu estou falando de valor, não estou falando de preço. O valor do livro, o valor que as pessoas dão ao livro no Brasil é baixo, é raso. Então, acho que reconstituir essa valorização, constituir, que nem reconstituir, aí sim, constituir, criar uma ideia de que no Brasil se produzem sim grandes livros e livros de altíssimo nível. Eu acho que esses seriam os grandes desafios de ter uma editora no Brasil. Claro que assim, tudo vai ser... acaba seguindo a velha lógica da oferta e demanda. Se começa a ficar muito bom de ter editora no Brasil, vai ter muita editora no Brasil e aí vai ficar difícil por causa da alta competitividade. Porque a maioria, se tu perguntar para as pessoas, você gostaria de trabalhar com livros, grande parte ia dizer, puxa, quero. Nossa, trabalhar com o que eu amo e ainda assim... É raro tu achar esses caras que estão fazendo obra aqui do lado se você ama ficar levantando saco de cimento, quebrando e levantando parede, é bem mais difícil. E se de repente essas pessoas começam a sentir um valor nisso, sentir que tem um caminho, uma possibilidade de ir para o livro, elas vêm para o livro e aí satura. Então, eu acho que sempre vai ser difícil. Eu não vejo, vai chegar um momento que vai estar fácil. Isso é uma ilusão. E para mim existem até alguns editores que supervalorizam essa dificuldade para pagar de... meu Deus, me ajuda e tal. Não, sempre vai ser difícil, mas aí a gente consegue ter uma peneira de quem quer realmente fazer isso a sério, fazer isso com uma postura disposta a superar essas dificuldades. Então não vejo que sim, a gente poderia ter um ambiente mais pujante, ainda mais interessante, mas não vejo que um dia vai estar tranquilo, fácil de ter uma editora. Não, nunca. Então, é a condição. Segue o jogo. É isso aí. Tem certas dificuldades que a gente ou já sabia que íamos ter, ou quando vieram a gente falou, ok, vamos então lidar com isso. Eu acho que algo que caracteriza um pouco
a nossa editora é que a gente tem recursos limitados e a editora começou com dinheiro para 3 livros que acabaram virando só 2. E os livros foram circulando e eles se pagando, e eles pagando os projetos seguintes. Mas em tudo que a gente faz, a gente parte do real. Então, se a gente quer fazer um evento, mas não tem o orçamento dos sonhos, a gente organiza o evento com o orçamento real que a gente tem. E tenta fazer o melhor com esse orçamento. Com os livros, a gente também não tem um orçamento generoso. Aliás, eu falo muito que tudo que eu aprendi de produção gráfica, hoje eu dou curso disso, é porque sempre que a gente fazia orçamento, o João me falava isso não pode, isso não pode, isso não pode, porque eu estava estourando o orçamento completo. E eu poderia ter estourado e falar, não, mas vale a pena, não. Mas o fato de ter um orçamento limitado nos obrigou a pensar outras soluções, e essas outras soluções foram melhores para o livro. Então, isso é uma coisa que nos caracteriza em tudo que a gente faz. De lidar com a dificuldade, claro, se frustra às vezes e tudo, né? Não é que a gente, enfim, é indiferente a isso. Mas pegar essas dificuldades e trabalhar com o que a gente tem. Muita gente, eu acho que confunde, que é uma outra coisa que a gente já mencionou em algum momento e tal, a gente tenta sempre fazer o melhor livro possível. O melhor livro possível não é o livro mais caro possível, não é ficar injetando orçamento até não poder mais no livro e ele virar uma obra inacessível. Às vezes o melhor livro possível é tentando chegar num preço de capa acessível, sabe? Então tem o ponto de vista do leitor aqui, por mais que o leitor não esteja presente fisicamente nas tomadas de decisão, ele é o mote de tudo, ele é o norte de tudo, e às vezes, de vez em quando, nós, como somos também leitores, pensamos, puxa, mas o leitor, ele está disposto a pagar tantos reais a mais, porque vai ter uma firula gráfica, sei lá, uma sobrecapa, uma faca, um papel, ele está disposto a pagar tantos reais a mais? Será que não é mais respeitoso com o leitor se a gente não fizer achar uma outra solução para ter o mesmo efeito, para valorizar da mesma forma a obra? Então existem de vez em quando esses raciocínios, não é simplesmente o melhor livro possível, não é necessariamente a injeção de recursos, fazer um livro caro. Ao contrário, os nossos livros, eu considero até, né, vendo a realidade do mercado editorial, nossos livros são bastante acessíveis, assim, tem desde obras, bom, se contar a moto, tem desde livro de R$12, um fanzine de R$12, que dá para adquirir, e livro de 25, 30, enfim, tudo dentro de algo palatável para o sofrido leitorado brasileiro. Às vezes eu me pego, sei lá, indo em casa de algum conhecido, amigo, e aí vendo um livro que a gente editou na estante, e me vem, parece uma coisa muito infantil que eu vou dizer, né? Mas me vem uma coisa de, putz, olha, eu começo a lembrar das escolhas editoriais ou da lombada. E isso é muito legal, né? Criar algo que vai se espalhar, vai chegar a outros leitores. Ou ouvir histórias de como esse livro impactou na vida da pessoa. Ter a possibilidade de criar uma obra que vai circular e que vai possibilitar leituras, experiências diferentes é incrível. Ou, por exemplo, o livro Fachadas, que é um livro de desenhos de casas antigas, e que uma criança viu numa feira e falou, ai, perfeito, é a rua para a minha pista de carrinhos. Ou seja, ele enxergou o livro como uma pista de carrinhos, assim, como a rua da pista de carrinhos, como uma cidade. Que era um pouco essa ideia, né? A gente brincava, o livro se abre e vira uma rua, mas ele de fato viu a rua. Então isso é demais, isso é muito legal. A nossa postura é meio editor-artista, à la Masao Ono e tudo mais, né? Não somos artistas, mas que há um raciocínio artístico nas coisas que a gente faz, há sacrifícios às vezes que vão contra da lógica comercial constantemente, né? Então o fato de estar
contribuindo, colaborando com artistas aí sim puros, né, que tem nisso sua atividade fim, ou pelo menos seu projeto de vida, é marcante. É poder trazer inovações e melhorias e propor novas ideias para o meio editorial brasileiro, eu acho sensacional. Eu gosto muito dessa sensação de estar conduzindo alguns dos grandes livros do nosso tempo, sabe? De estar ajudando com uma boa plataforma de se criar algumas das grandes obras do nosso momento. E eu acho que sim, eu acho que a Lotte está nesse grupo de... O lote da Lotte, o lote de livros criados pela Lotte 42 é consistente, é firme, a gente tem leitores muito exigentes, que é muito bom para a gente não ficar meio acomodado demais, enfim. Então a gente deixa aí como legado da nossa existência alguns livros muito legais, muito interessantes. Acho eu que são... Claro que a gente não vai gostar e tudo bem, né? Mas eu acho que tentamos o nosso melhor possível e é isso aí. Quem não gostar também tá legal, tá ótimo, tá lindo, vai gostar talvez de outro. E é legal de ver como cada um recebe. Por isso que é tão legal de fazer feira, inclusive, de ver a pessoa descobrindo os livros ou até falando, eu já li esse, gostei disso, gostei daquilo. Isso é maravilhoso de estar junto aí colaborando com a criação dessa linguagem artística, desse grande campo expressivo chamado literatura contemporânea. Que coisa, né? Você é a primeira pessoa que a gente está falando desse livro. Mas na Feira Miolos, agora em novembro, a gente vai lançar o livro Triste, de Rafael Sica. É um livro de desenho sem nenhum tipo de texto, em que sempre tem um personagem perdido em um ambiente que é... Claquete. Deixa claquete. Sempre tem um personagem perdido, um ambiente que por momentos é fantástico, por outros momentos é real e um pouco triste o ambiente, mas é muito profundo no sentido de mostrar essa solidão coletiva, essa sensação de se sentir perdido no meio de... enfim, no meio do caos, no meio do dia a dia. E essa sensação de angústia, enfim, é muito curioso porque o Sica ele tem uma capacidade de passar umas mensagens e umas emoções muito fortes e que por momentos são muito tristes mesmo, o título é bem literal, mas com uma beleza de desenho e de ambientes que você se perde olhando esses desenhos. E em nenhum desenho só tem um humano que esse personagem sempre está na mesma posição, meio negado ao que tem ao redor. E se no Fachadas, que esse aqui, o livro tem 10x15, seguindo a escala do desenho, no Triste os desenhos originais eram A3, né, bem grandes. Então a gente tentou respeitar ao máximo, reduzir um pouco. Mas é um livro grande, assim, para ficar olhando e se perder nele. Um recado final, parece tipo programa de TV. Um recado final, agora com os créditos passando. Vamos na Feira Miolos. Os créditos vai aparecer assim, Tami. Edição, Tami. Entrevista, vai ser só ela, assim. Então, qual é o livro e por que você indica isso? O livro que indico é Guia Fantástico de São Paulo, da Ângela Leão. Esse livro eu conheci quando a Ângela estava morando aqui, ela é espanhola, e ela estava finalizando essa obra, ela se autopublicou, e eu lembro de ter ajudado ela no finalzinho, assim, para pensar em ficha catalográfica, em ISBN, algumas coisinhas assim. Mas desde o começo eu estava muito apaixonada por esse livro, e eu falei para ela quando acabou, falei, vamos fazer mais uma edição pela Lotte, aí ela se autopublicou de novo. E a terceira vez que eu fiz o convite, ela aceitou. E então a gente publicou no finalzinho de 2018. E é um livro que me orgulha muito porque
ela consegue apresentar a cidade de São Paulo de uma forma mais generosa, mais poética, enfim, nos faz enxergar beleza nesses prédios todos, nesse asfalto todo. É um livro que tem texto, imagens, desenhos bonitinhos, muito lindos, assim, muito realistas, mas ao mesmo tempo ela coloca um pouco de fantasia, mas uma fantasia possível, né? As coisas que ela coloca aqui, como por exemplo, tem um balanço no minhocão, são coisas que poderiam existir e que ela de fato já fez, ela botou um balanço no minhocão. Ou, por exemplo, eu descer de trem para o litoral. Por que não tem isso aqui, né? Poderia ter. São coisas possíveis, né? Eu vou indicar o livro Mercúrio Cromo, da Aureliano Medeiros, que é um livro muito lindo, tem um band-aid na capa, que a gente colou 1 a 1, anualmente. E eu gosto muito desse livro porque eu acho que de uma maneira, ao mesmo tempo, muito divertida e muito doce, ele consegue traduzir muito das ansiedades e angústias da nossa geração atual. E acho que é um pouquinho da angústia minha, sua e de todo mundo. O livro que eu indico é A Mão do Pintor, da autora Maria Luque. A história central do livro é a Guerra do Paraguai, onde 3 países são envolvidos, Paraguai, Brasil e Uruguai. O bom desse livro é que a intenção da autora foi trazer de volta essa discussão nos dias de hoje sobre essa guerra que nunca se fala e menos hoje em dia que a gente, nessa situação atual da nossa sociedade, a gente não toca no assunto. Então, essa história é muito bom para a gente refletir sobre o que aconteceu anos atrás e para trazer um questionamento pessoal também para a gente sobre as coisas que acontecem e por quê e para onde nos leva essas brigas, digamos assim, que acontecem entre os países. Para,